Esse não é mais um vídeo que você aprende um passo a passo para viver uma transformação na sua vida, chega até o final e pula para um outro vídeo e continua com a mesma vidinha de sempre. Nesse vídeo eu quero te mostrar 4 passos que eu aplico diariamente na minha vida e que também transmito esses 4 passos para os meus clientes de terapia e eles vivenciam transformações incríveis que os fazem ser pessoas melhores. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar 4 passos para que você possa vivenciar qualquer transformação na sua vida, para que você possa ser uma pessoa melhor. Eu me chamo Marco, sou psicólogo e trabalho ajudando as pessoas a desenvolverem a personalidade forte e necessária para que possam enfrentar e vencer os desafios diários. E quão melhor você enfrenta os desafios diários e, consequentemente, consegue vencer alguns deles, parte deles ou até grande parte deles, melhor você se torna. Mais você se torna uma pessoa melhor. Que 4 passos são esses? São passos fundamentais que vão te ajudar a viver essas transformações. Então vamos lá, quero te apresentar cada um deles no detalhe. Fica comigo nesse vídeo até o final. O primeiro passo é que você precisa compreender que toda transformação que você quer viver, ela acontece na sua vida. E na sua vida que tem uma história. O primeiro passo é o passo da história. Qual é a tua história? Muitas pessoas não conseguem vivenciar uma transformação verdadeira na própria vida, não conseguem ser pessoas melhores. Por quê? Porque estão a todo instante querendo contar a história de outras pessoas e não a delas próprias. Então a gente precisa ter essa compreensão. Você precisa ter uma propriedade da sua história. Nenhuma história aumentada, nenhuma história suprimida. Muitas pessoas, porque têm dificuldade de lidar com a própria história, têm dificuldade de lidar com aquilo que aconteceu com elas, acabam que aumentam a própria história para poder ali passar uma imagem melhor para as outras pessoas, ou muitas vezes escondem das pessoas e acabam escondendo de si mesmos fatos importantes para a sua própria história. Eu tenho fatos na minha história que não me são agradáveis, tenho outros que me são agradáveis, e você também. Eu tenho certeza que você tem fatos, questões na sua história que não te são agradáveis, porém, presta bem atenção, ela é a sua história. Tenha uma real compreensão de qual é a sua história, de quem você é, de quais foram os fatos que aconteceram com você, é o primeiro passo para que você possa viver qualquer transformação, até porque essa transformação vai acontecer na tua história, em vista daquilo que aconteceu contigo, e não em vista de um relato falso, de um relato que não ocorreu, de um relato mentiroso. Então, primeiro passo, qual é a tua história? O que aconteceu contigo? E é super importante que você saiba escrever a própria história, que você traga pontos da sua história sem aumentar, como eu falei, e sem suprimir. Que você traga a sua história na real medida e busque trazer a sua história buscando blindá-la das mais diversas emoções que surgem quando você vai contar a sua história. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você no início da sua vida, ali quando você era criança, você passou por uma situação de abandono dos seus pais, busque trazer isso como um fato e não como algo já carregado de emoções. Eu sei que isso é muito difícil, porém é super possível. Nós conseguimos descrever apenas os fatos da nossa história, sem trazê-los carregados de emoções. Compreenda que já já você vai dialogar com as suas emoções. Porém, nesse primeiro momento, se prenda aos fatos. O que aconteceu? O que aconteceu na sua história? Apenas a descrição dos fatos. Esse é o primeiro passo que nós damos para vivenciar qualquer transformação, porque a transformação acontece na nossa história. O segundo passo é a exposição. O que é a exposição? É a capacidade que eu tenho de falar para uma outra pessoa ou para um grupo de pessoas aquilo que aconteceu comigo. Sem essa capacidade de me expor, eu não consigo jogar luz e enxergar com isso pontos obscuros na minha história. Eu não consigo jogar luz por um motivo muito simples. Eu estou guardando a minha história para mim. Eu estou olhando ela apenas da minha perspectiva. E aí com isso eu posso estar não enxergando alguns pontos que são também muito importantes
para a compreensão da história como um todo. Quando eu tenho uma boa assembleia de vozes, e é que eu já quero deixar destacado, não é que você vai se expor para todo mundo, não é que você vai falar da sua vida para todo mundo, não. Quando você tem um bom profissional que te acompanha, quando você tem uma boa pessoa, um bom amigo que te acompanha, quando você tem pessoas de sua confiança que você pode se expor, que você pode trazer a tua história para ser jogada luz nela, com certeza você vai conseguir vivenciar a transformação. Por isso que processos terapêuticos são tão eficazes. Por quê? Porque não é que o profissional ele vai ter a resposta para a tua vida, mas porque você está se expondo e você está permitindo com que a luz seja jogada na tua história. E à medida que a luz é jogada na tua história, você começa a enxergar pontos que muitas vezes você não enxergou, que você foi deixando de lado. Então, o segundo passo é o passo da exposição. Coragem, se exponha. Traga quais são os fatos da tua história, traga quais são os fatos que você quer transformar, traga quais são os fatos que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar a impaciência, se você quer trabalhar a irritabilidade, se você quer trabalhar, por exemplo, uma insegurança, uma falta de autoestima, uma traição que você passou, exponha. Exponha para quem é da sua confiança, mas tenha essa coragem de expor. Expor para que você possa jogar luz e trabalhar. Não expor para que a sua vida fique na boca das pessoas. Não. Mas que possa ser jogado luz nela e assim você possa trabalhar com essas informações novas que você vai tendo. Se está fazendo sentido para você até aqui esse vídeo, já clica no gostei, uma forma de eu entender que esses passos fazem sentido para você. E também, se você já percebe que quer compartilhar algo aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários se esses passos já estão fazendo sentido para você. Seguindo, existe o nosso terceiro passo, e aqui eu quero destacar alguns pontos para você. Saber a tua própria história e expô-la não é o suficiente. Essa é a primeira parte para que você possa vivenciar qualquer transformação na sua vida. Primeiro, você precisa saber da sua história, a transformação acontece na sua história. Segundo, você precisa saber falar da tua história. Você precisa saber expor a tua história para jogar luz nela. Só que, só saber expor a tua história, você não vai estar vivenciando nenhuma transformação. Perceba que até o presente momento você foi adquirindo seguranças na tua história, que muitas vezes essas seguranças te prendem. Essas seguranças acabam te prendendo e te mantendo no mesmo lugar que você está. Você passa por uma situação onde você está mais retraído, você passa por uma situação onde você está mais fechado, você tem pontos que você precisa melhorar, porém, esses pontos que você precisa melhorar, você continuou vivendo, não melhorando eles. E esse modo de viver não melhorado, ele criou em você seguranças que te causam medo quando você vai buscar qualquer outra transformação. Então, é preciso que você abandone as suas seguranças. Por exemplo, pessoas que são impacientes, elas trazem muito a sua segurança nos seus próprios conceitos, nas suas próprias afirmações. E aí, com isso, elas não conseguem mudar de perspectiva e se tornam pessoas impacientes. E aí elas sabem que para serem pessoas mais pacientes, elas vão precisar abrir mão daquilo que é segurança para elas, que são os seus conceitos. Então, quais são as seguranças falsas que você traz, provocadas por uma compreensão pequena da tua história ou por uma compreensão falsa da tua história, e seguranças essas que mais te travam do que te jogam para frente. É preciso abandonar essa segurança. É como, por exemplo, a história do cego. Um cego que vivia mendigando numa cidade, ele sempre ficava, por exemplo, em um local estratégico. Esse cego, ele ficava num local estratégico para se proteger das tempestades de areia, como ele ficava no chão, ficava numa posição estratégica, tinha um manto para se proteger dessas tempestades de areia, do frio, etc. Porém, se ele quer curar a sua cegueira, ele precisa abandonar o manto. É preciso jogar essa capa fora, jogar as suas seguranças. É preciso abandonar as suas seguranças em vista de uma segurança verdadeira, em vista daquilo que vai de fato proporcionar a transformação na sua vida. E com isso, nós temos o quarto passo. O quarto passo é ter a clareza da transformação. O que é que você deseja transformar na sua vida hoje? Você deseja ser uma pessoa mais paciente? Você deseja ser uma pessoa mais tranquila? Você deseja ser uma pessoa com autoestima melhor? Você deseja ser uma pessoa mais segura? Você deseja ser uma pessoa mais comunicativa? O que é que você deseja? E perceba que a resposta do desejo da tua transformação, ela é o último passo dos nossos quatro. Por quê? Porque se ela fosse o primeiro, ela ia acontecer em uma história falsa,
em uma pessoa que não tem coragem de se expor e também em uma pessoa completamente presa às suas seguranças. Então esses 3 primeiros passos são passos fundamentais para que você possa dizer com clareza qual a pessoa que você quer se tornar. Quando você chega e diz, eu quero me tornar uma pessoa mais amável, você sabe que você vai se tornar uma pessoa mais amável a partir da tua história, a partir das tuas circunstâncias, a partir daquilo que você compreendeu melhor sobre a tua história a partir de uma exposição e a partir de novas seguranças, abandonando aquelas seguranças, aquelas falsas seguranças que você trazia quando você tinha uma vida completamente diferente. Então, ter clareza do que você deseja, da transformação que você deseja viver, é fundamental. Com esses passos, se você aplica eles diariamente, se você faz uma meditação, se você é uma pessoa que faz orações, esses 4 passos são fundamentais para que você esteja em uma constante melhora para servir mais, para ter uma vida com mais sentido. Nós não melhoramos para ficar sob um pedestal e as pessoas nos cultuarem porque somos pessoas boas. Não, nós melhoramos para servir mais, para termos uma vida com mais sentido. E esses 4 passos te ajudam consideravelmente para que você seja uma pessoa melhor, consiga servir melhor e tenha uma vida com mais sentido. Se fez sentido esse vídeo para você, clica no gostei, te peço isso mais uma vez, partilhe nos comentários aquilo que desse vídeo mais te impactou e também compartilha com colegas, com pessoas que você sabe que precisam viver esses 4 passos para que elas também possam experimentar desse conteúdo que eu te trouxe. Vamos juntos, um forte abraço e até a próxima.